Bem-vindos a mais uma análise visual detalhada. Hoje nós vamos destrinchar o novíssimo manual prático do sistema Vertus OS na sua versão 3.1. Olha, a plataforma está se posicionando como a solução estratégica definitiva para a gestão de múltiplos estabelecimentos. O nosso foco principal aqui é entender como essa tecnologia automatiza de verdade a conformidade legal do dia a dia. É sobre transformar a rotina daquele responsável técnico veterano, entregando excelência e, principalmente, uma tranquilidade regulatória absoluta. Pensa comigo, qual é o maior dilema para um profissional técnico experiente hoje? Como gerenciar clínicas, pet shops, unidades do agronegócio ou indústrias inteiras ao mesmo tempo, sem perder aquele controle legal rigoroso? O fluxo tradicional, aquele cheio de papéis e planilhas soltas, acaba sempre no mesmo lugar, um verdadeiro caos administrativo. O seu tempo é totalmente consumido pela burocracia, e a visibilidade em tempo real do negócio simplesmente não existe. Então, para organizar tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pilares rápidos. 1. A configuração estratégica. 2. O escudo de 3 minutos. 3. Lidando com a fiscalização. E 4. A memória regulatória. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, a configuração estratégica. É aqui que a gente decreta o fim do caos manual. Existe um contraste brutal aqui que a gente precisa encarar. De um lado, o fluxo manual, que é sempre um prato cheio para perda de dados e um risco regulatório gigantesco. Do outro, a transição para o fluxo digital com o Cockpit 360. Em poucos cliques, você muda o jogo. O Cockpit é o painel mestre que centraliza todos os estabelecimentos que você gerencia. Ele automatiza os alertas de prazos, a emissão de documentos e as métricas vitais. É exatamente isso que vai reduzir drasticamente o seu tempo administrativo semanal e garantir a segurança jurídica da operação. E o coração pulsante dessa estratégia é o radar de conformidade. Ele faz um raio-x dinâmico de todos os setores usando indicadores supervisuais. A regra de ouro é: mantenha o radar sempre no verde, o nível conforme. Se a pontuação cair para atenção, no amarelo, ou crítico, no vermelho, o sistema te mostra instantaneamente onde a infraestrutura ou o processo falhou. Assim você faz uma intervenção cirúrgica muito antes de qualquer auditoria oficial aparecer na sua porta. Agora, cadastrar um local novo e rodar tudo isso é incrivelmente prático. Olha o fluxo. Primeiro, você seleciona o tipo de estabelecimento. Segundo, preenche os dados do RT e CNPJ. Terceiro, define os prazos legais das licenças. E quarto, já inicia a primeira auditoria. É papum! Essa primeira leitura cria a sua linha de base de conformidade e já te aponta na hora o que precisa de correção imediata. O que nos leva ao ponto 2, o escudo de 3 minutos, a sua prova digital diária. Gente, são apenas 3 minutos. Sério, é o tempo exato que a equipe precisa para registrar a conformidade diária via sistema. 3 minutos para conferir e registrar a temperatura da câmara fria, confirmar as rotinas de limpeza e assinar digitalmente os processos de biossegurança do dia. É um esforço mínimo que constrói um escudo gigantesco contra autuações. Mas por que isso funciona tão bem? Por causa da tecnologia por trás desse registro. Cada vez que a rotina é salva, o sistema acopla um Smart ID e uma criptografia hash SA256 aos dados. Basicamente, isso trava a informação, transformando o registro simples em provas digitais totalmente inalteráveis. Para o RT veterano, essa é a proteção jurídica definitiva. Ninguém vai poder contestar ou modificar o que foi feito naquele dia em caso de litígio. E a rotina não para na limpeza e temperatura não. Tem também a integração direta com as regras do CIPEAGRO para o controle de psicotrópicos. Você registra a entrada e saída certinho, evitando desperdício e multas pesadas. E o mais legal, o sistema monitora o saldo para você. Se o estoque crítico bater em menos de 10%, ele dispara um alerta automático. Simples assim. Bom, entrando no ponto 3, lidando com a fiscalização. É hora de transformar ameaça em ação. Imagina aquele momento de tensão extrema. A fiscalização de um órgão como a Visa ou o MAPA acaba de deixar uma notificação gigante e super complexa. Em vez de passar horas decifrando jargão jurídico, você usa o novo interpretador de documentos com inteligência artificial. Você insere o texto e, em coisa de 10 a 30 segundos, a IA processa e traduz o documento oficial em tarefas claras para a sua equipe. E não é só uma leitura superficial. A inteligência artificial classifica automaticamente a natureza do documento. Ela te diz na hora se o aviso da Visa, do MAPA ou do CRMV é apenas pedagógico, pedindo ajustes, ou se é punitivo, com sanções reais. E tem mais. A IASA identifica sozinha e extrai do texto os prazos legais exatos que o fiscal determinou para as correções.
A partir dessa leitura, o sistema converte cada falha apontada numa solução prática, um plano de ação super detalhado e priorizado no formato 5W2H. Ele te entrega mastigado o que fazer, por que é importante, quem é o responsável, o prazo limite, onde aplicar, como executar e até uma estimativa de custo. É o roteiro exato para resolver o problema de uma vez por todas. Mas olha só, a máquina é fantástica, mas quem manda no show é você. Por isso, existe a edição manual desse plano. O responsável técnico pode entrar em cada tarefa sugerida pela IA e ajustar os prazos, reatribuir responsabilidades e personalizar tudo para que faça sentido total na realidade técnica daquele estabelecimento específico. Essa adequação garante que a conformidade seja factível, além de manter tudo registrado. Finalmente, vamos para o nosso quarto e último ponto: a memória regulatória, a sua segurança jurídica de longo prazo. Para organizar todo esse histórico, o sistema conta com a nova timeline de vistorias. É uma linha do tempo onde todas as vistorias técnicas recebidas ficam organizadas cronologicamente. Você consegue atualizar o status das demandas diretamente nela, passando de pendente para em tratamento até marcar como totalmente resolvido, podendo inclusive anexar fotos e recibos para comprovação. E o que acontece quando o órgão fiscal volta para conferir as adequações? É só seguir esse passo a passo. Concluiu a análise técnica? Clica em Exportar dossiê. Na mesma hora, o sistema esconde toda a interface dos menus, limpa o visual e salva um dossiê de diagnóstico profissional em PDF, carimbado com Smart ID. É uma evidência técnica linda, inquestionável e pronta para ser apresentada aos órgãos fiscais. E para garantir que a equipe da ponta faça tudo isso todo santo dia, o Vertus traz uma sacada brilhante: a gamificação. Conforme o time faz as rotinas e mantém a conformidade, eles ganham pontos de XP e desbloqueiam badges de reconhecimento. Sair do nível iniciante para a elite motiva demais a equipe, transformando a melhoria contínua num processo super engajador. E exatamente por isso que a timeline é tão poderosa. Ela atua como a sua memória regulatória permanente. Como a gente costuma dizer, no momento de uma fiscalização externa pesada, essa linha do tempo imutável é a primeira e maior evidência de que a gestão técnica ali é séria, ininterrupta e totalmente responsável. Para a gente encerrar essa análise, eu deixo uma provocação bem direta para você, RT multitarefa, que lida com a pressão de vários estabelecimentos todos os dias. A sua rotina de conformidade hoje está automatizada e, mais importante, juridicamente blindada? Migrar do fluxo manual para o digital não é mais um luxo. Ter uma IA que interpreta regras, arquivos inalteráveis e relatórios gerados em segundos é o que define a excelência hoje em dia. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise detalhada com a gente.